Unidade 3. Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 25.1. Conteúdo: gênero textual, carta de reclamação. Habilidade: realizar ações que exponham uma reclamação sobre produto ou serviço. Muito boa tarde, Amazonas! É com você e é para você que eu estou aqui, exatamente. Aula de língua portuguesa, é português na veia para você. Lembra o que vimos na aula de ontem? Na segunda aula de ontem? Está na tela. A nossa revisão da última aula. Olha o que nós vimos aí, um pouco de literatura na segunda aula. Limites entre realismo e naturalismo. Naturalismo. Os escritores realistas propõem-se a fazer o romance de revolução, pretendendo reformar a sociedade por meio da literatura crítica. Preferem trabalhar com um pequeno elenco de personagens e analisá-los psicologicamente. Meus prezados alunos, estamos falando agora do realismo e também do naturalismo, duas escolas literárias: trovadorismo, humanismo, barroco, arcadismo, romantismo. Agora estamos no realismo. Sabe o que isso significa? Você está quase acabando as aulas de língua portuguesa do segundo ano. Realismo, naturalismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo, mas aí já é terceiro ano, modernismo. Nós só vamos até pré-modernismo e olhe lá. Aí você, vai brilhar. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Lá no alto, flutuando. Realismo trabalha poucos personagens, mas com análise psicológica, expondo a realidade, sem fantasias, sem cobrir comportamentos errados da sociedade e tal. Essa é uma das ideias do realismo. E tem mais, olha só. Falando agora sobre o naturalismo, eram comprometidos com a ótica cientificista da época. Objetivavam desenvolver o romance de tese, no qual seria possível a demonstração das diversas teorias científicas. Tinham uma perspectiva biológica do mundo, reduzindo muitas vezes o homem à condição de animal, colocando o instinto sobre a razão. Quantas vezes eu e você agimos pela emoção, agimos pelo instinto, sem pensar, sem refletir, sem raciocinar? Quando estamos no naturalismo, nessa escola literária, vamos encontrar textos que trazem esse entorno de um homem que age pelo instinto, um homem meio animalesco, desumanizado, que coisa. E aí você viu na aula de ontem, por exemplo, o Cortiço, aquele prédio com muitas casas e muita bagunça, pessoas de todos os jeitos, péssimos comportamentos, agindo como animais, tá? Foi isso que você viu na aula de ontem e eu quero te desafiar agora. Você já se viu nessa situação em algum momento? O que você fez? Fui mal atendido! Fui mal atendido! E aí, o que você fez? Esse é o desafio do dia. Você viu que o desafio não é fácil, meu amigo. E aí, o que você faz quando é mal atendido?
chora. Não deu certo. Essa comida veio estragada, tinha um cabelo na comida. Aí eu botei a bicicleta e caí. Quando um produto que você adquire não dá certo, quando você é mal atendido, quando você compra aquele sanduíche, aquele x-salada que você queria tanto no sábado à noite, e vem um cabelo lá naquela comida, o que você faz? Chora? Silencia? Isso é para os fracos, porque os fortes vão fazer o que nós veremos na aula de hoje. A aula de hoje é sobre carta de reclamação. Brilha que chegou a tua hora, garoto. Pode avançar. Olha aí. Problema com algum produto ou serviço? E agora, meus prezados alunos, se tem problema, como resolvê-los? O que fazer? Como proceder? O que você vai ver a partir de agora. Nós vamos trabalhar a famosa carta de reclamação. Está na tela para você. Carta de reclamação é um texto persuasivo. O que significa isso? Vem comigo aqui. Texto persuasivo é um texto que visa ao convencimento. Convencer o outro de que aquilo está errado, está ruim. Faço uma carta de reclamação, entrego à prefeitura de Nhamundá ou de Anamã, reclamando dos buracos nas ruas. Se bem que Anamã, Maranhão, aí não tem buracos, né? São ruas muito bem asfaltadas, muito bem pavimentadas, uns tapetes. Não é bem assim, né? Mas se você quiser reclamar de um buraco na rua, por exemplo, ou reclamar do porto, que está para cair e ninguém resolve, carta de reclamação é um grande meio que nós temos. Carta de reclamação é um gênero textual, ou seja, é um modelo de texto com uma função específica, mostrar o seu descontentamento, mostrar que você quer solução para aquele problema. Isso é carta de reclamação. É um texto persuasivo, por quê? Porque você tenta convencer aquele que está do outro lado, que pode resolver o problema, tenta convencê-lo a fazer o que deve ser feito, a realizar ali a ação para resolver, tá? Por isso um texto persuasivo. Pode avançar. Descrever de maneira clara os objetivos. Não é a clara do ovo aí. De maneira clara, de maneira boa, direta. Não adianta eu ficar querendo enfeitar o texto. Vou escrever bonito, vou fazer uma carta de reclamação com o texto todo florido. Pare com isso. Pare com isso. Escreva de forma clara, objetiva. Diga qual é o problema, o que você quer que resolvam. Não. Entendeu? Texto que visa ao convencimento, com uma linguagem clara, mostrando aquele problema. É isso aqui. Ponto. Pode avançar. Se tiver sugestão de solução, falar também. Olha, é muito... Tem um adesivo que o pessoal anda colocando aqui nos carros em Manaus, que é assim, ó. Falar de mim é fácil, difícil é pagar as minhas contas. Preste atenção, não adianta só falar mal. Ah, o buraco, não sei o que lá, papapá, não sei o que, o porto tá ruim, a canoa furou. Se você puder, aponte possíveis ações que solucionem aquele caso. Tá ligado? Entendeu aí? Não adianta só falar. Falar é importante de forma clara, objetiva.
para que a pessoa leia e entenda. Opa, na rua tal, eu tenho que resolver tal coisa, o esgoto tal está ruim. Está faltando material no hospital. Está faltando professor na escola. Porque ele precisa saber qual é o problema na carta de reclamação. Mas se você puder apontar algumas soluções, por exemplo, eu tenho um buraco lá na rua, se trouxer tal coisa com tal coisa, já é possível que seja capaz de resolver. Brilhou. Exclamação. Brilhou. Aí você vai poder dormir em paz, tranquilo, viajar pelo universo sideral. Pode avançar aí. Ainda sobre a carta de reclamação. Apresentar situação problema. Apresentar situação problema com justificativa e solicitar medidas para a resolução. Já falamos sobre isso. E aí tem ainda um outro ponto. Elabore 2 parágrafos, organizando esse problema aí e o que você indica como solução, possíveis medidas que possam acontecer ali, para melhoria. Tudo bem? Vem comigo aqui. Eu quero olhar nos seus olhos. Quero ver esses olhos verdes ou olhos negros, castanhos, os olhos amazônicos. Saiba de uma coisa, você não está só neste mundo. Você não está só. Se alguém te fez mal, se alguém te vendeu um produto ruim, se a prefeitura não está cumprindo com o dever, se o governo também não está abastecendo como deveria a sua comunidade, se você está desprovido daquilo que lhe prometeram, fale, bote a boca no mundo, abra a boca, e abra a boca sem dó, faça uma carta de reclamação, mostre o seu descontentamento, não se omita, não fique calado, não fique com medo. Mas o prefeito vai me marcar. Prefeito te marcar? Quem é o prefeito para te marcar? Quem é? Entende o que eu falei? Faça a carta, faça de forma organizada, bonita. Digite no Google para fazer revisões ortográficas e você vai arrasar. Você vai ter, possivelmente, os problemas atendidos, resolvidos, solucionados. Pode avançar aí. A estrutura deve ter local e data. Isso é aquela coisa de praxe, de documentos oficiais. Anamã, 20 de junho de 2017. Maraã, 30 de agosto de 2018. Manaus, 10 de outubro de 2015. E aí vem o vocativo. Sabe o que é o vocativo? Senhor fulano de tal, senhora fulano de tal, senhor prefeito fulano de tal. Isso é o vocativo. Aí vem a contextualização. Do que tu reclamas? A tua reclamação se justifica? É plausível? É decente? Ou você está querendo inventar moda? Contextualiza do que você reclama e aí justifica a sua reclamação. Socializa o problema, o objetivo da carta, o que pretende com a carta, trocar o produto, receber o dinheiro de volta, como é que você espera essa solução? Tá? E o tema. Ok? É isso que nós vamos ter. Pode avançar aí? Argumentação mais explicação mais comprovação. Solicitação. O que quer para resolver o problema. Despedir a assinatura. Às vezes, tudo o que se quer é um abraço. É um abraço. Ou um pedido de desculpa. Desculpa.
Isso não vai mais acontecer. Pronto, às vezes é só isso que querem, a pessoa já sai feliz. Diga o que você quer, se você quer um abraço, quer um pedido de desculpa em público, ou se você quer um outro produto, aquele está com problema, então é um outro. Ou se você quer o dinheiro de volta, diga o que você quer na solução. Tá? Isso é importante. Tem um vocativo, senhor fulano de tal, senhor diretor da empresa fulana de tal. Pronto. Aí você estará organizando a sua carta de reclamação. É um texto importante. Ontem, por exemplo, nós trabalhamos o texto dissertativo argumentativo. O que acontece com ele? Olha só. Argumentos. Posicionamento, argumentos buscando convencer. Aí vai pelo mesmo viés. Fui mal atendido, tem um produto aqui que não está interessante para mim. Vou argumentar por que não está, vou mostrar esse problema, buscando convencer. E lembra lá que tinha a proposta de intervenção, que é buscar uma solução? A mesma coisa aí, tá? Veremos agora uma carta pronta. Olha o que acontece aí. A carta pronta. Remetente: Sheila Rodrigues, Rua dos Barés, número 11, Bairro Centro, Novo Aripuanã. Destinatário: Computer Limitada, Rua Magistral, número 2, Campinas do Sul, Novo Aripuanã, 20 de junho de 2017. Assunto: computador entregue com estragos aparentes. Excelentíssimo senhor, no último dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado na Rua Magistral número 2 como endereçado, a fim de comprar um computador. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador encomendado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que o mesmo emitia mais de 8 apitos e não funcionava. Diante desse fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data, continuo à espera. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos ao meu cotidiano. Por esse motivo, demando que outro computador de mesma marca e modelo seja entregue sem falta dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Sem mais, Sheila Rodrigues. Anexos: fotocópias da nota fiscal de compra e do recibo da taxa de entrega. Você viu aí? Uma carta de reclamação completa, prontinha. Essa daí, a remetente é a professora Sheila Rodrigues, falando sobre a compra de um computador. Não ficou satisfeita, fez uma carta de reclamação. E nós vamos analisar cada ponto dessa carta, exatamente isso. Entenda uma coisa, fez a carta de reclamação, não se esqueça de tirar uma cópia. Aí quando você for entregar lá na prefeitura, ou lá na empresa, na loja onde você comprou tal coisa, isso é muito comum, por exemplo, em lojas que vendem automóveis, né, motocicletas, carros e tal, danifica uma coisa ou outra, tem que voltar lá para resolver e tal. Né? Geralmente nós fazemos isso oralmente, só falando, mas a carta é importante porque ela te embasa. Imagina, por exemplo, para falar com o prefeito, que às vezes é quase uma pessoa inacessível, quase não se encontra lá no gabinete, está em reuniões, está viajando, não sei o quê. Manda uma carta até lá e diz assim, ó, eu estou mandando aqui 2 cópias, essa aqui e esta. Nesta aqui, ó, eu quero só que você carimbe e coloque assim, recebido, e me entrega que eu vou levar. Aí você vai ter
exatamente uma cópia dizendo que entregou lá. E a outra fica lá com eles. Você tem uma cópia dizendo assim, ó, eles receberam. Se não vão resolver, é problema deles lá. Eu fiz a minha parte. Pode avançar aí. Vamos analisar esta carta de reclamação. Posso fazer uma carta de amor? Não! Agora não. Carta de reclamação. Mas eu estou apaixonado. Não, não vem ao caso. Guarde sua paixão para outro momento. Vá beijar para lá. Não aqui. Aqui é para reclamar. Reclamar de forma grosseira, mal educada, porque é assim também. Muita gente quer ser bruta. Quer chegar lá e botar banca. Ei! Não é assim. Seja educado. Trate bem as pessoas. Ó, comprei esse veículo aqui na sua loja. Infelizmente, está vazando óleo aqui da moto e eu preciso que você resolva. A pessoa vai dizer, ó, não tenho nada a ver com isso aqui não, você já comprou, é seu problema. Não, não é bem assim. Comprei aqui, mas quero um produto bom. O que você vai fazer por mim? Ó, procure seus direitos. Aí você entra na justiça. Aí são outros 500. Nego. Beleza? Vem comigo aqui então, agora, coloca na tela para nós observarmos aí. Beleza. Tem um remetente. É aquele que está enviando a carta. Sheila Rodrigues. E olha aqui, ó. Rua dos Barés, número 11, bairro Centro, Novo Aripuanã. Isso daí é o remetente, são os dados dela. Senhora Sheila, lá de Novo Aripuanã. E aqui vem o destinatário. Olha só. Computerli Limitada. Eita! Computerli. Isso é bem coisa de mineiro. Rua da Magistral, Campinas do Sul. Destinatário. Quem envia e para onde envia, tudo bem? Grande diferença aí. Remetente e destinatário. Aí nós temos o assunto, ó, que é para a pessoa já pegar o documento e saber do que se trata. Computador entregue com estragos aparentes. Aí vem aqui, ó. Excelentíssimo Senhor. Esse é o vocativo de que eu falei para vocês. Ixi, o que eu escrevi aqui? Agora, vai. Mais uma. Beleza. Vocativo. É como você chama a pessoa. Certa vez eu estava numa formatura. Formatura. E aí tem o termo que se usa muito em formatura, que é ilustríssimo. E a abreviatura de ilustríssimo é ILMO. Tu acreditas que o ser humano ficou bem assim, ó. Ilmo fulano de tal. Ilma ciclana. Ilmo beltrano. Em vez de falar ilustríssimo, leu Ilmo, Ilma. E eu olhando aquela coisa horrível, gente. Aquilo é um vocativo, com uma abreviatura. Eu tenho que saber o que significa. Aqui, por exemplo, excelentíssimo. Excelentíssimo senhor fulano de tal. Tá? Tem que exaltar ali, né, o diretor, o presidente, o prefeito, o vereador. Usa o vocativo adequado, pertinente. E aí você começa a sua carta. Manda ver agora. Olha só. Que nós acabamos de ler. Ouvir no vídeo. No último dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado na Rua da Magistral, número 2, como endereçado, a fim de comprar um computador. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador encomendado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que ele, que o mesmo, emitia mais de 8 apitos e não funcionava. 8 apitos? Isso aí tá mais do que um jogo de futebol, hein?
Diante desse fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data, continua à espera. Vem comigo aqui. Falou do problema. Comprei o computador, recebi, até aí tá tudo bem. Comprou, recebeu, levou para casa. Na hora de ligar, 8 apitos e não funcionava. Mais de 8 apitos e não funcionava o computador. Ou seja, esse é o problema. Falou do problema. E agora disse sobre a solução. Olha o que diz aqui, ó. Pode deixar assim mesmo. Olha o que diz. Recusei o computador, né, por causa disso, solicitei que fosse enviado outro exemplar, ou seja, outro computador perfeito, né, em excelente estado, para fazer jus ao que eu paguei. Solução super pertinente, super cabível. Beleza? Comprei e não prestou, me dá outro. Ok? Pode voltar lá. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos ao meu cotidiano. Por esse motivo, demando que outro computador da mesma marca e modelo seja entregue, sem falta dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Sem mais... Viu aí? Ó, quero um computador novo e quero em 3 dias. Pronto, sem mais, aí assina lá embaixo. Fulano de tal. E agora vem aí um vídeo com a lista de produtos que devem ser trocados no ato da reclamação. Falou, troca. Tá aí a lista para você. Pois é. Agora o assunto é direito do consumidor. O governo prepara uma lista de produtos que as lojas serão obrigadas a trocar na hora que esse produto apresentar um defeito. Nós vamos a Brasília saber todos os detalhes com a Zileide Silva. Porque entre esses produtos estão os celulares. Comprou, não funcionou, tem que trocar. Exato, Chique. Olha, um critério vai ser fundamental para que um produto entre na lista. Tem que ser imprescindível ao consumidor. E entrou na lista de produtos essenciais, o governo promete vai acabar a discussão. Deu defeito? Vai ser na base da troca ou dinheiro de volta. No meio da ligação, o celular da Júlia para de funcionar. O defeito apareceu pouco depois que ela comprou o aparelho. Não dá para ficar, no meu caso, 30 dias sem telefone e a fabricante do meu telefone não me fornece um aparelho. 1 mês é o prazo que determina o Código de Defesa do Consumidor, mas o tempo para a solução do problema tem sido muito maior. No caso de celulares, segundo este advogado, chega a 120 dias. As empresas alegam falta de peças e de centros de assistência técnica. O consumidor fica na mão desse fornecedor que quer o prazo para consertar o seu produto ou serviço. E mesmo assim ele não cumpre esse prazo. Então quem está pagando o preço caro por essa pane na assistência técnica no Brasil é o consumidor. Foi por isso que o governo decidiu fazer uma lista de produtos que terão que ser trocados no ato da queixa. O motivo? São considerados essenciais na vida das pessoas. Entre eles estão os celulares e também itens com maior número de reclamações nos PROCONs, móveis e eletrodomésticos como geladeiras. Na prática, é para funcionar assim: o produto que estiver na lista e apresentar defeito terá que ser trocado pela loja no momento da reclamação. O consumidor também poderá receber o dinheiro de volta ou ter o abatimento para a compra de um outro produto. A loja também não pode alegar que precisa de tempo para avaliar se o problema foi causado pelo consumidor. Se por acaso houver um mau uso por parte do consumidor, isso também precisa ser declarado pela empresa no ato do diálogo dele com o consumidor. E viu aí a lista de produtos? Celular é um deles, porque é imprescindível para o uso, né, do cliente. Não prestou, ele vai lá, reclama, tem que trocar. Você já aprendeu carta de reclamação. A sua aula continua no próximo vídeo.